Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 1. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 1. O Filho do Caos retorna. Desconhecido há muitas eras, nasceu entre as estrelas. Meu propósito e minhas ações desconhecidas criaram um mundo inteiro. Fiquei decepcionado com o resultado daqueles que criei. Embora os humanos frequentemente se contradissessem e tentassem aprender, as maiores decepções foram aqueles que se autodenominavam rei e divindade. Eles temiam meu poder e me trancaram, deixando-me como uma única opção. Seu nascimento. Você nasceu com o rosto de um humano e foi criado pelos filhos daqueles que me selaram. Você aprendeu, cresceu, desenvolveu uma consciência. Ao mesmo tempo em que aprendeu a criar, também aprendeu a destruir. Nunca aqueles que o criaram o consideraram menos do que uma criança normal. Então chegou o dia em que você também foi selado, pois os semideuses temiam seu poder e origem. Vários milênios se passaram e você foi libertado do confinamento. Você sabia o que precisava ser feito e, com todas as suas forças, ajudou seus pais a derrotar aqueles conhecidos como o Rei Demônio e a Divindade Suprema, encerrando para sempre seu reinado de poder. Não importa o quanto eles implorassem e oferecessem, você fez vista grossa e os despojou de tudo. O tempo passou e eu retornei, e foi então que você me apresentou a criança conhecida como o Rei Arthur. Embora a criança não acreditasse em mim, ela não tinha medo de mim nem acreditava que eu pudesse criar o mal, apesar do nome que os humanos me deram. Admirei a vontade e a compaixão de Arthur e lhe dei meu poder. Assim, o Rei do Caos foi coroado. Por muitos anos, a paz finalmente chegou. Você fez amigos, forjou laços e até viu sua família crescer com a chegada daquele que era conhecido como Tristan. Então, com o tempo, você também percebeu que sua vida não é infinita e partiu. Embora sua jornada estivesse longe de terminar. Você renasceu como humano, sem nenhuma lembrança de sua vida passada. Recebeu o nome de Armstrong, um soldado da família. Aqui você viveu em Amestris como o que os humanos chamavam de alquimista, especificamente um alquimista do braço forte. Você ajudou seu irmão mais velho e sua irmã mais velha a derrotar os homúnculos e derrubar o governo corrupto de Amestris. Você viu aquele conhecido como Fullmetal derrotar aquele conhecido como Pai, que tentou absorver Deus. Fullmetal derrotou o pai e restaurou o corpo de seu irmão. Mais uma vez, a paz foi feita e você viu Amestris ser reconstruída e o governo se recuperar. Deixou de ser uma nação belicosa e, em vez disso, fez as pazes com as nações conhecidas como Ishval e Xing. Mais uma vez, o tempo havia chegado ao fim. Foi lá que aquele conhecido como verdade veio até você no momento da sua morte. Ele lhe contou a verdade sobre mim e sobre você. Sua origem e existência, seu trabalho estava longe de terminar. Assim como você ajudou o Fullmetal, você o ajudará em outra época. Uma época em que Shinobi e outros guerreiros dominavam as nações. Para um lugar distante conhecido como Konoha. Daqui você nasceu entre outros 3 filhos de um líder conhecido como Okage. Seus irmãos receberam o poder do chakra, uma fonte de energia, juntamente com o poder sombrio que emanava de uma grande fera conhecida como Kyuubi no Yoko. Seus irmãos foram elogiados como heróis, mas você permanece impotente. Não importava, pois você não tinha o poder do chakra para tentar habilidades tolas conhecidas como Jutsu. Em vez disso, você entrou em contato com o poder da mana. A habilidade de usar magia que estava adormecida em sua vida passada como membro da família Armstrong. Embora arrogantes e supostamente talentosos, seus irmãos o ignoravam e acreditavam ser dominantes. No entanto, isso mudou quando você descobriu seu poder e lentamente despertou para sua linhagem. Você não era apenas minha filha, mas também um demônio e uma deusa. Seus pais amavam, seus padrinhos nem sempre podiam ajudá-la, mas nunca a abandonavam quando você precisava.
Sua vida era relativamente calma, apesar da arrogância dos que detinham o poder no governo de sua aldeia, e isso não importava, pois você lentamente recuperava a memória de suas vidas passadas. Com isso, você se lembrou do seu propósito. Por mais que você gostasse da vida, você tinha um propósito. Aquele conhecido como Zelreich abriu um portal para você e lhe contou sobre os problemas mundanos de outros tempos. Então, levando apenas as roupas do corpo, você partiu. Anos se transformaram em milênios e, desta vez, sua vida não acabou. Quando chegou a hora, você questionou suas crenças e seu propósito. Por um breve período, você se afundou, imaginando quando alguém realizaria seus desejos. Toda vez que você ajudava alguém ou alguma coisa, quem o ajudava? Então você percebeu que estava fora de seu controle e que não havia como retornar ao lar da sua vida atual. Então, um dia, o velho o levou a mais um lugar. Uma nação que era conhecida na época como Assíria. Dali, você apenas suspirou e se perguntou qual seria o propósito daquele velho estranho desta vez. Era uma descrição tediosa e, sem que você soubesse, você se apaixonaria. Sim, amor, a maneira como duas pessoas se sentem atraídas uma pela outra. Era a tarefa mais difícil para vocês, e mal sabiam vocês dois. Esse amor prosperaria e, por um dia, vocês dois esqueceriam os problemas de um mundo difícil. Então, no outro dia, os pequenos chegaram e, infelizmente, tudo chegou ao fim. O presente que antes era usado para simbolizar seu amor foi tirado e usado como uma arma para prendê-lo novamente. Agora o tempo passou e, com isso, já divaguei o suficiente. Agora é hora de você se juntar ao humano e completar a próxima tarefa que tem pela frente, meu filho. É hora de despertar. Cidade de Fuyuki. Tudo aconteceu tão rápido que Shirou Emiya era muito imprudente e imprevisível. Com isso, ele salvou a vida de sua serva da classe Sabre da quase decapitação por um berserker e da quase destruição pela explosão de Asher. Com isso, ele conseguiu arrastá-la para longe e salvar a vida de sua serva, mas a um custo. Ao fazer isso, ele sofreu um ferimento grave causado pela arma do berserker. Assim que Shirou conseguiu se salvar, Saber começou a repreendê-lo por sua estupidez. Apenas para ser interrompida por seu mestre, que começou a tossir sangue e a segurar um ferimento no braço. Provavelmente causado pelo golpe de machado do berserker. Saber então percebeu que algo mais havia acontecido. Enquanto as manchas de sangue cobriam a camisa de Shirou, uma aura estranha e uma luz brilhante emanavam debaixo dela. Rin correu em direção a eles, pronta para repreender Shirou também, até que ela notou os ferimentos. Ele se machucou? Ela perguntou. Sim, mas algo está acontecendo com ele. O que é esse brilho no peito dele? Perguntou Saber. Rin notou a luz. Shirou, o que é isso? O que você está escondendo? Ela perguntou ao colega ferido. Shirou olhou para baixo, enfiou a mão na camisa encharcada e tirou um pingente estranho. Era ensanguentado demais para descrever sua aparência, mas se estivesse limpo, teriam notado uma casca externa dourada com vidro no meio sendo metade azul e metade marrom. Só que agora o sangue começou a fazê-lo mudar de cor, criando uma mistura de preto e roxo sobre o vidro. Há uma quantidade instável de mana naquela coisa. O que é isso? Perguntou Saber. Foi um presente que meu pai adotivo, Kiritsugu, deixou antes de morrer. Ele disse que era como uma balança que determinava a moralidade. Também o ajudava quando ele sentia que não tinha propósito, explicou Shirou, estremecendo de dor. Bem, claramente Kiritsugu deve ter sido um mago poderoso, pensando que você não o ativaria. Porque parece que está prestes a explodir ou algo assim. Rin disse enquanto Saber olhava para baixo, somando 2 mais 2. Veja bem, Saber era, na verdade, o mesmo servo da classe Sabre invocado na última guerra do Santo Graal. Outra coisa digna de nota era que o nome de seu mestre era Kiritsugu Emiya. Só agora ela percebeu a conexão, visto que Shirou tinha um mesmo sobrenome. Algo sobre o qual ela gostaria de conversar com ele mais tarde. Shirou, você precisa se livrar disso. Saber ordenou. Por quê? Shirou perguntou. Porque essa coisa vai explodir como uma granada.
Olha, já está soltando fumaça! Gritou Saber enquanto o pingente começava a soltar fumaça preta. Shirou ergueu os olhos e viu Berserker vindo em sua direção. O pingente significava tudo para ele desde a morte de seu pai adotivo, mas ele não podia se colocar em risco, nem colocar as meninas, caso explodisse. Então, talvez fosse uma arma que Kiritsugu usou e lhe deu para se defender. Com isso, decidiu pensar rápido e jogá-lo em Berserker. Ilia, por sua vez, pareceu se divertir pensando que Shirou havia perdido o juízo. Irmão mais velho estúpido, ela disse. Berserker ia ignorar quando, de repente, o pingente explodiu, fazendo-o voar para trás. A pressão do mana escapava do pingente enquanto uma mistura de luzes começava a iluminar o céu. Quando a luz se apagou, o céu começou a derramar muitas penas pretas e brancas ao redor do pingente, revelando alguém sob toda aquela bagunça. O estranho usava um casaco branco com um capuz cobrindo cabeça e a maior parte do rosto. Suas roupas também revelavam ferramentas estranhas em seu cinto e nos bolsos da camisa. Quem é esse? Shirou perguntou. Deve ser outro servo. Embora eu não tenha certeza de qual, insinuou Saber. Rin olhou para o servo com os olhos e tentou detectar sua energia mágica. Mas seus olhos ficaram rapidamente, fazendo-a fechá-los para conter a dor. Acho que sim, mas não consegui imaginar mais nada. É como se houvesse uma barreira ao redor dele, disse Rin. Bem, já conhecemos o Lancer e o Berserker ainda está se recuperando. Então deve ser o conjurador ou assassino, sugeriu Saber. Enquanto isso, o suposto servo ajoelhou-se e tirou o capuz, revelando seus longos cabelos loiros e lisos e olhos azul safira. Enquanto olhava, pegou o pingente e o esfregou rapidamente antes de guardá-lo em um dos bolsos do cinto. Então, de repente, Berserker reapareceu e estava prestes a golpeá-lo com seu machado. O estranho loiro se virou rapidamente, manifestou uma espada e bloqueou o ataque, sobrevivendo ao peso do mesmo. Você é um bastardo grande e forte, não é? Perguntou o estranho. Berserker rugiu enquanto continuava a golpeá-lo com seu machado. O estranho, por sua vez, sentiu-se irritado e largou a espada para pegá-la com as próprias mãos. O loiro então começou a usar toda a sua força para arrancar o machado das mãos de Berserker e jogá-lo para o lado. Ok, garoto propaganda do abuso de esteroides. Se você quer brigar, então briga comigo como um homem. Gritou o estranho estalando as mãos. Berserker estava prestes a desferir o primeiro golpe quando viu a flecha brilhante vinda de Archer em direção a eles. Naruto simplesmente pegou sua espada e a rebateu como uma bola de beisebol, fazendo-a brilhar cada vez mais forte e maior enquanto voltava na mesma direção de onde veio. Berserker apenas coçou a cabeça, imaginando o que tinha acontecido, até ouvir uma forte explosão à distância. Archer, você viu isso? Rin perguntou. Rin, fui atingido por isso. O teto onde estou desapareceu. Preciso me reposicionar, mas acho que flechas podem não funcionar nele, disse Archer telepaticamente. Ele deve ser algum tipo de assassino, disse Saber. Talvez isso explique a vestimenta dele. Significa apenas que seu mestre deve estar por perto. Nenhum mestre seria tão imprudente a ponto de enviar seu servo sozinho sem uma estratégia como a de Lancer, explicou Rin. Os dois servos travaram uma batalha, e o loiro levou uma série de golpes que o fizeram cair no chão antes de ser levantado pelo pescoço. O loiro não desistiu e arrancou os dedos de Berserker e o chutou no rosto. Levantando-se rapidamente, Berserker e o loiro começaram a socar os punhos um do outro até que pararam, com os dois tentando se empurrar com os punhos. Ha! Berserker gritou enquanto ficava vermelho. O loiro ficou impassível enquanto seu rosto começava a ficar coberto de marcas pretas, efeito sonoro de T-Rex. Berserker logo teria seu rosto sendo atingido por uma grande rajada de vento ao som do rugido de seu oponente. Seu cabelo começou a voar para trás até ser arrancado, deixando careca e com o rosto coberto de saliva. Berserker gesticulou brevemente pedindo um tempo, fazendo todos soarem antes de voltar com o cabelo de volta.
Assim, a luta continuou até que o loiro acertou um poderoso chute de tirar o fôlego no braço de Berserker, causando um pequeno tremor enquanto o chão sob eles afundava. Aquele não é um assassino, disse Rin. Também não é um conjurador. Ambas as classes são fisicamente fracas demais para emitir tanto poder, disse Saber, concordando com a análise. Enquanto isso, Ilia não estava satisfeito, e o fato de um novo oponente ter saltado alto no ar também não ajudou. Olhando para cima, o estranho começou a alçar voo enquanto asas surgiam de suas costas. O estranho, por sua vez, usou sua distância para disparar 100 raios de luz em Berserker, que não foi rápido o suficiente para evitá-los e sofreu dano. Poucos minutos de bombardeio depois, a fumaça se dissipou, revelando Berserker ficando vermelho novamente e curando seus ferimentos. Ou você tem a maior taxa de regeneração ou você não é mortal. De qualquer forma, já chega aí minha esposa provavelmente vai me dar uma surra se eu não voltar para casa, disse o loiro antes de invocar portais dourados que disparavam correntes contra o Berserker. O ágil Berserker os evitou até que um deles se enrolou em sua mão e depois outro agarrou seu pescoço. Tentando se livrar de suas amarras, Berserker se viu envolto em um casulo feito de correntes, imobilizado. Mantendo as correntes prendendo o adversário, o loiro pousou na frente do Berserker, esperando respostas. Então me digam, quem são vocês? Perguntou ele, apenas para receber um rugido. O estranho virou a cabeça para os outros três. Vocês. Vocês três, me digam o que está acontecendo. Por que ele me atacou? Exigiu. Shirou levantou a cabeça. Shirou, desça. Você não sabe do que ele é capaz. Disse Saber. Tudo bem, não acho que ele seja uma ameaça. É melhor fazer o que ele diz se não quisermos outra briga. Shirou respondeu, mancando lentamente até o estranho. O loiro notou seus ferimentos. Você está ferido, precisa de atenção médica? Perguntou ele. Eu faria isso, mas, Shirou foi interrompido quando os olhos do homem ficaram laranja, revelando tríceles amarelos. Levante sua camisa, eu posso te curar, ele disse enquanto suas mãos revelavam orbes verdes. Saber engasgou, pensou que fosse uma armadilha e despejou mana em sua velocidade. Ao se aproximar, preparou-se para atacar, mas se viu presa a uma corrente. Sabre! Shirou gritou. Vou soltá-la quando terminar. Claramente, alguém como ela acredita em atacar enquanto estou em guarda baixa. Senhora, disparou o estranho. É melhor pegar os outros também, disse ele, levantando a mão e agarrando Ilha e Rin com suas correntes, arrastando-as em sua direção. Não posso fazer nada com o homem com as flechas, mas espero que uma de vocês consiga tirá-lo de lá, disse ele, olhando para as garotas. Rin suspirou enquanto olhava para baixo. Asher, afaste-se. Rin eu posso, agora, Asher. Disse Rin. Tudo bem, disse Asher enquanto se dirigia até Rin e todos os outros. Shirou ficou parado enquanto o homem o curava. Ele só podia esperar que alguém resolvesse o problema. Alguns minutos depois, o estranho olhou para todos que estavam alinhados, mantendo as restrições em todos, exceto Shirou e Asher. Ok, acho que cometemos um erro. Então, deixe-me apresentar-me. Meu nome é Naruto Armstrong Uzumaki Namikaze. Leonis também seria um dos meus sobrenomes se minha mãe tivesse permitido, disse ele. Eu sou Shirou Emiya, esta Rin Tosaka, seu servo Asher e meu servo Saber, disse Shirou. Ilya von Reinsberg e este é meu servo Berserker. Ilya disse tentando parecer fofo. Não me venha com esse olhar, Lulisca. Naruto brincou, fazendo-a franzir a testa. Meu Deus, você está feia agora. Ele disse. Você não precisa ser rude sobre isso. Ilya latiu. Ok, eu tenho perguntas e você tem perguntas, disse Naruto, apontando para os dois lados. Então é assim que vamos fazer. Vocês quatro vão ficar amarrados para não correrem. Você vai mesmo me deixar amarrada desse jeito, arqueira? Rin perguntou olhando para seu servo. Rin, aquele homem é claramente mais forte que o Berserker, e ele é muito mais rápido. Asher admitiu sentir intenção assassina vindo de Naruto. Rin fez beicinho.
Agora vou dividir vocês em dois grupos. Os petulantes respondem perguntas e os idiotas fazem perguntas. Obviamente, alguns de vocês têm problemas de raiva, então espero que tenham algum conhecimento, e os idiotas não sabem de nada. Naruto explicou. Bem, isso é estranhamente desrespeitoso da sua parte, disse Saber. Quieta, eu não pedi para não beijar ninguém. Se você vai beijar alguém, dê os dois para o seu namorado agora mesmo. Naruto disse apontando para Shirou, fazendo-o escorar. Ele é meu mestre. Saber argumentou com um tom rosado nas bochechas. Oh, pervertido. Naruto disse. Eu não concordei com isso em primeiro lugar. Disse Shirou. Shirou, não o encorajé. Disse Saber. Isso é simplesmente ridículo. Você não força um cara a fazer coisas sujas com você. O que você é, algum tipo de pervertido? Saber ficou mais vermelho que um tomate com a pergunta. De qualquer forma, estamos mudando de assunto, então é assim que vamos fazer. Você é um idiota, Berserker. Você é definitivamente um idiota, Shirou, petulante, Ilha, petulante, arqueiro, e muito petulante, Saber. Então, para ser justo, você definitivamente é um idiota, Rin. Naruto concluiu. Por que sou idiota? Rin perguntou. Por que você está fazendo perguntas? Por que mais? Perguntou Naruto. Então, de onde você veio? Perguntou Ilha. Eu não te chamei de idiota, seu idiota. Então não faça perguntas. Naruto disse. De qualquer forma, é a minha vez. Por que aquele grandalhão, a Joana Dark e o velho me atacaram? Perguntou ele. Porque você é um servo na guerra, respondeu Saber. Ei, eu não sou escravo de ninguém. Ora, deixa pra lá, vou esperar minha vez. Naruto disse. Ok, de onde você veio e o que fez com meu pingente? Shirou perguntou um tanto nervoso. Espera aí, você estava segurando aquele pingente. Shirou assentiu. Droga, desperdicei minha pergunta. Enfim, Naruto puxou o pingente. É um presente que dei para minha esposa no dia do nosso casamento, quando trocamos presentes. Ele tem uma habilidade mágica de me invocar quando o sangue do meu cônjuge ou dos meus filhos é borrifado nele. Não vou entrar em detalhes, mas aparentemente alguém me selou dentro do presente da minha esposa. Ele concluiu. Isso deixou Shirou perplexo, pois ele disse que apenas o sangue de seu parente poderia afetá-lo. Então, por que o seu próprio sangue desencadeou sua invocação? Talvez ele devesse esperar sua vez e perguntar. Ok, qual é a sua classe de servo? E quem é o seu mestre? Rin perguntou. Eu não sirvo a ninguém, nem mesmo a minha esposa. Ela pode ser a rainha da Síria, mas me respeita o suficiente como um igual, mesmo tendo tentado me matar quando nos conhecemos, e algumas vezes depois. Além disso, o que há com vocês e sua escravidão? Isso é algum tipo de luta de gladiadores? Perguntou Naruto. E a Guerra do Santo Graal? 7 servos são convocados e participam para conquistar o Santo Graal, onde o seu desejo, juntamente com o do seu mestre, é realizado. Seu mestre também portará um selo de comando. Shirou, se puder mostrá-lo, sugeriu Saber. Shirou revelou sua mão, mostrando o selo de comando. Deixe-me ver isso, preciso ter uma ideia do que estou vendo. Naruto disse, estendendo a mão para Shirou. Dando uma boa olhada, Naruto ativou um poder que criou grades ao redor de sua mão. Nossa, essa coisa é algum tipo de coleira ou contenção. Posso destruir facilmente, mas não com selos, e é quase impossível quebrar o comando sem algum tipo de brecha. Também está prendendo prisioneiro ao usuário. Naruto explicou enquanto terminava seus escaneamentos. Prisioneiro. Shirou perguntou olhando para Saber com preocupação nos olhos. É isso ou escravo, pelo visto? Que tipo de jogo doentio vocês estão jogando? Forçar alguém a lutar por vocês por um item mágico que pode nem existir. Quanto mais realizar um desejo. Como vocês não estão abrindo a caixa de Pandora ou jogando só para matar uns aos outros? Perguntou Naruto. Não importa, somos espíritos heróicos. Somos apenas espíritos projetados em corpos físicos para lutar pelo Graal, disse Archer sem um pingo de remorso.
Claro, não importa, porque vocês já estão mortos, mas e o resto de vocês? Vocês vão simplesmente jogar suas vidas fora? Perguntou Naruto com raiva na voz. Shirou apenas olhou para baixo. Saber pode ser um fantasma em algum tipo de prótese ou projeção de um corpo, mas ela também não sente dor. E quanto a ele, ou melhor ainda, Rin ou aquela garotinha ilha. Eles vão desperdiçar suas vidas por um grau que pode ser apenas uma mentira. Aquele padre Kotomini já era bem suspeito e disse que a última guerra do Graal durou apenas uma década, em vez dos 60 anos originais. Quem garante que não vai durar apenas 5 anos? Um único ano? Um mês? Uma semana? Eu não sei. Shirou admitiu já questionar essa guerra. E vocês dois? Naruto perguntou. Ilha e Rin se entreolharam antes de rosnar e gritar sobre honra das famílias e coisas do tipo. Praticamente gritando sobre por que não se importam com quem atrapalha. Naruto balançou a cabeça e começou a socar os dois na cabeça. Vocês dois são tão egocêntricos assim? Naruto perguntou. Sim. Responderam as duas herdeiras. Naruto beliscou a ponta do nariz. Ok, é assim que vamos fazer. Vou desamarrar todos vocês e depois vamos jogar. Vocês dois são crianças, então vão se divertir tentando, disse ele. Ambas fizeram beicinho enquanto lutavam para se libertar das correntes. Até Saber olhou para sua mestra, que parecia meio triste. Então é assim que funciona. Percebi que sua conexão com seus servos requer mana, e só posso presumir que alguns precisam de mais do que outros. Então, o jogo é o seguinte. Todos vocês têm 10 minutos para me acertar um único golpe. Se vencerem, podem me usar como reserva de mana. Caso contrário, faremos as coisas do meu jeito. Naruto explicou. Combinado. Ambas as garotas concordaram, já que ele foi capaz de derrotar Berserker e confiou apenas em magia devido à sua falta de motivação. Com isso, Naruto estalou os dedos, soltando as correntes. Shirou, você vai participar? Você poderia usar o mana, sugeriu Saber. Eu não sou um lutador, Saber. Você já sabe disso. Se quiser, pode participar. Shirou respondeu, sentando-se no chão para pensar em tudo que ouvia. Saber se sentiu estranha ao ver seu mestre desistir de repente. Tudo bem, vou me juntar à luta, disse ela. Ok, quando esse cronômetro disparar. Seus 10 minutos acabaram, entendeu? Naruto perguntou, recebendo vários acenos de cabeça. 3, 2, 1, já. 9 minutos e 45 segundos depois. O que se acreditava ser uma batalha fácil, foi determinado como bastante difícil, quase impossível, faltando apenas um quarto de minuto. Todos ofegavam enquanto usavam grande parte de suas reservas de mana para perseguir Naruto. Só que ele estava zombando deles, evitando todos os ataques e não fazendo nada para feri-los ou contra-atacar. Do que ele é feito? Perguntou Archer, já sem energia para disparar outra flecha. Ele não pode ser um servo comum com esse nível de energia e agilidade, disse Saber. Berserker, por sua vez, descansava sobre seu machado, com o corpo encharcado de suor. Enquanto isso, os pássaros de Ilia se jogaram sobre si mesmos, tentando conter Naruto. Rin, por sua vez, só falava bobagens, já que não tinha mais feitiços para lançar contra o loiro. Restava apenas Shirou, que ainda contemplava a ideia da Guerra do Santo Graal e o que ele estava fazendo, agora participando dela, junto com todos os outros. Shirou ofega porque você não está ofega tentando ofega. Estou cansada demais para dizer qualquer coisa. Rin disse quase caindo. Achei que você não queria que eu participasse da guerra, disse Shirou. Você poderia pelo menos me dar o mana grátis. Rin gritou. Tudo bem, vou tentar. Shirou disse com um suspiro, fazendo Rin sorrir. Naruto, por sua vez, apenas sentou-se em cima de alguns escombros como uma cadeira, enquanto observava Archer, que puxava seu arco algumas vezes, errando todos os tiros. Ilia também estava no ombro de Berserker, elaborando uma estratégia, apenas para o Brutamontes desabar. Isso fez Naruto balançar a cabeça ao ver aquilo. Foi então que o gongo tocou e ele sentiu um golpe na cabeça que o derrubou de sua pseudo-cadeira.
Shirou, você venceu. Saber comemorou. Não, eu não acertei. Eu acertei o golpe depois do gongo. Shirou respondeu. Você está falando sério? Rin perguntou. Estou impressionado, nem percebi sua presença o tempo todo. Como você escondeu sua assinatura de mana? Perguntou Naruto, esfregando a nuca. Acabei de saber, disse que o preço é bem baixo. Então é bem fácil esconder algo quase imperceptível, respondeu Shirou. Eu deveria ter notado. Tudo bem. Acho que vou seguir você por enquanto, disse Naruto enquanto se levantava. O quê? Mas Shirou bateu em você depois do sinal. Ilha choramingou. Mas eu já tinha planejado segui-lo no momento em que descobri quem ele era. Afinal, foi o sangue dele que me libertou e, como eu disse, minha esposa e meus filhos são os únicos que podem me libertar. Naruto explicou. Mas ele não é seu filho, disse saber. Isso mesmo, e já que o DNA da minha esposa é igual ao dos meus filhos e ao meu, só alguém relacionado a ele seria capaz de ativá-lo, acrescentou Naruto. Então isso significa, Rin parou de falar. Shirou estava tentando entender a ideia quando Naruto se aproximou dele e revelou o pingente novamente. Durante o jogo, percebi que minha mente recuperava informações como um livro. Tudo sobre a Guerra do Santo Graal e tudo mais foi passado para mim. Agora também tenho um compêndio de regras e descrições. Isso me permite aprender uma coisa, disse Naruto, esfregando o rosto. Minha esposa e meus filhos se foram, junto com minha casa. Estou completamente sozinho agora. Este pingente era um símbolo de amor e dos laços familiares. Tudo isso se foi agora, disse ele, abaixando a voz. Todos não conseguiam evitar sentir algum remorso. Seja ele apenas mais um humano preso por uma eternidade ou a projeção de outra pessoa. Ele ainda era humano até certo ponto. Despertando em um mundo que não reconhece, apenas para perceber que tudo o que conhecia se foi. Com isso, isto é apenas uma herança. Naruto gesticulou em direção ao pingente. Eu, Naruto Armstrong Uzumaki Namikaze, passo oficialmente esta herança para meu neto, Shirou Emiya. Ele terminou, arrancando suspiros enquanto colocava o pingente no pescoço de Shirou. Continua, na verdade não, ainda temos muito o que abordar neste capítulo, disse Naruto. Deixa para lá. Bem, isso foi uma perda de tempo. Vocês todos terão o seu mais tarde. Principalmente você, Tosaka. Emiya é sobrenome muito longo. Ilha disse enquanto se sentava no ombro de Berserker, que corria lentamente devido à falta de energia. Devemos ir atrás deles? Perguntou Archer. Por enquanto não, disse Rin enquanto Archer abaixava o arco. E você, Emiya? O que vai fazer com seu ancestral? Perguntou ela, sabendo que Shirou mal consegue lidar com a responsabilidade de saber, então onde isso deixaria o homem deprimido. Shirou olhou para seu pingente antes de olhar para seu ancestral, que parecia cansado. Como ele disse, ele vai ficar comigo. Então acho que vou levá-lo para casa, respondeu Shirou, recebendo olhares estranhos. Shirou, eu não recomendaria isso. Mesmo que o que ele diga seja verdade, não há como saber se alguém já o reivindicou como servo no momento em que ele saiu do seu pingente. Saber argumentou. Bem, o que eu devo fazer? Ele está sozinho no mundo e, pelo que parece, não é apenas um clone com a mente do Naruto real como você, Saber. Eu nunca conheci meus pais e admirei Kiritsugu até a morte dele. Então, esta é uma chance para eu conhecer meu avô. Perguntou Shirou. Eu sou alguma coisa, mas meus filhos se parecem mais com a mãe deles. Naruto admitiu lembrar-se daqueles que tinham cabelos pretos e pele clara, enquanto eles só tinham a sua linhagem, se é que se pode chamar assim. De qualquer forma, acho que vou levar o vovô para casa comigo, disse Shirou. Você não pode estar falando sério. Rin gritou. Porque você está com ciúmes. Vou deixá-lo forte enquanto você fica preso com esse cara horrível. Naruto perguntou com um sorriso irônico. Ah, eu sou um péssimo arqueiro? Perguntou Archer. E, você não conseguiu me acertar nem quando eu lutei contra aquele gigante. Naruto provocou. Acalmem-se vocês dois.
De qualquer forma, acho que não consigo fazer vocês mudarem de ideia, disse Rin com um suspiro. E também, quando nos virmos de novo. Somos inimigos, Emilia, disse Rin antes que Archera pegasse e pulasse para longe. Tsundere, Naruto murmurou enquanto seguia Shirou por todo o caminho de volta. Sabem, se vocês quiserem, eu posso voar com a gente de volta. É só me indicar o lugar, sugeriu. Sim, vou ficar perto do chão. Shirou respondeu enquanto Saber concordava com a cabeça. Fiquem à vontade, pelo menos eu tenho algum legado, mesmo que eu não veja meus pequenos novamente. Naruto disse enquanto colocava as mãos atrás da cabeça. Ei, vovô, você pode me contar um pouco sobre você no caminho? Eu adoraria te conhecer, sugeriu Shirou. Eu também não me importaria de ouvir. Saber disse, esperando encontrar a fraqueza de Naruto caso ele se mostrasse um inimigo. Meu Deus, por onde eu começo? Posso dizer que você renasceu 2 vezes, então talvez seja melhor apertar o cinto se quiser que eu comece do zero. O que me lembra que eu me pergunto se o rei Arthur ainda está vivo por aí. Eu não duvidaria que o pirralho soubesse dessa guerra do Graal se estivesse vivo. Aliás, ele também poderia ser um espírito heróico. Sempre treinei com ele desde que ele aprendeu a controlar o poder da Excalibur. Além disso, a Dama do Lago me repreendia toda vez que eu era muito duro com o garoto e a espada. Se ela não quisesse que a Excalibur se machucasse, ele deveria ter usado o Clarente. Naruto explicou enquanto divagava, deixando Saber confuso quanto ao suposto rei Arthur que Naruto conhece. No dia seguinte, Shirou acordou com dores fantasmas da luta da noite anterior. Ao se levantar, encontrou sua ancestral acordada e preparando o café da manhã, enquanto Saber esperava sentada sobre as pernas. Bom dia, Shirou. Tirei um tempo para aprender receitas japonesas, então não me odeie se a comida parecer estranha. Naruto disse colocando os pratos na mesa. Shirou olhou para o arroz, o curry e outras iguarias. Parece que você fez um bom trabalho, disse ele antes de dar uma mordida. E o resultado é verdadeiro, acrescentou. Você tem sorte que eu tenho as habilidades culinárias do meu tio Ban e não do meu pai Meliodas. Naruto disse lembrando-se de vomitar a comida do seu pai enquanto implorava para que seu tio ensinasse. Aposto que você tem muitas lembranças deles, disse Shirou, começando a comer. E, por algum motivo, com todo esse sistema de memória dentro da minha cabeça ou algo assim, consigo me lembrar de cada detalhe das minhas vidas passadas, respondeu Naruto. É assim que me sinto, Saber? Perguntou ele. Sim, os primeiros segundos parecem estranhos, mas depois você se adapta ao novo mundo e desenvolve conhecimento rapidamente. É por isso que me sinto confuso em relação aos padrões japoneses modernos. Saber respondeu. Japão é o nome deste lugar. Tão diferente do antigo Iraque, mas por algum motivo, esta parece uma casa de classe alta na minha vida atual, antes de eu sair e conhecer minha esposa. Naruto explicou, olhando ao redor. Sua vida atual? Shirou perguntou. Sim, eu era de uma época parecida com a dos estados combatentes. Ironicamente, era de uma época que veio do que se chama de período dos estados combatentes. Honestamente, nada mudou, exceto que a expectativa de vida aumentou de 9 para 25 anos. Naruto explicou. Só 1,5 décadas. Ambos perguntaram com gotas de suor. Praticamente, honestamente, tanto quanto eu amava meus pais e achava todo mundo babaca. Um vampiro assustador chamado Zeuretch disse que eu tinha um trabalho a fazer e precisava que eu fizesse alguns trabalhos. Então, a próxima coisa que eu percebi foi que estava deprimido e solitário. Naruto continuou. Nossa, isso é deprimente, disseram ambos. De qualquer forma, conheci minha esposa naquele dia, já que o vampiro assustador não me deu detalhes. Então, a próxima coisa que eu soube foi que eu era casado e tinha 2 gatinhos. Naruto concluiu. Sinto muito pela sua perda, ancestral. Shirou disse abaixando a cabeça. Tudo bem, Shirou, pode me chamar de vovô ou qualquer coisa do tipo, mas duvido que as pessoas acreditem ou entendam essa história. Então, por enquanto, seria melhor se você me chamasse de tio, explicou Naruto.
Ele está certo, Shirou. Pessoas de fora da Guerra do Graal, como civis, não têm permissão para interferir na guerra, disse Saber. Ok, Shirou foi interrompido pelo toque de um telefone. Espere um minuto, disse ele enquanto atendia a ligação. Isso deixou os dois servos sozinhos. Então, Saber, você gostaria de falar sobre você? Perguntou Naruto. Não, obrigado, minha vida não é muito interessante. Saber disse esquivando-se da pergunta. Mas você é um espírito heróico. Você deve ter feito algo em sua vida passada que valeu a pena chamar a atenção do Graal. Naruto disse, deixando-a nervosa. Não, só tive sorte. Saber disse com um sorriso confiante. Ah, bem, a propósito. De qualquer forma, já que essas roupas chamariam muita atenção, talvez eu precise de uma mudança. Naruto disse enquanto se levantava e pegava várias ferramentas, revelando várias chaves de formatos estranhos. Levantando-se, ele revelou vários mecanismos de trava. É esse o seu nobre fantasma? Saber perguntou, pegando sua espada. O quê? Não, este é o portal para o meu armário instantâneo. Um homem como eu muitas vezes precisa se vestir para impressionar. Naruto disse enquanto a espadachim suava. O portal se abriu revelando uma pequena porta com uma grande sala dentro. Uma bolinha de gude da realidade só para roupas? Saber perguntou. Acho que você poderia chamar assim. De qualquer forma, se quiser, posso te emprestar algo do armário da minha esposa. Não que ela troque de roupa durante o reinado, exceto por seus trajes reais. Naruto explicou já dentro do armário. Saber assentiu e seguiu seu aliado temporário para dentro de seu mármore da realidade. Poucos minutos depois, Shirou voltou com uma expressão chocada, olhando para a porta de outro reino no meio de sua sala de estar. Isso o deixou pensando no que ele teria que colocar no caminho para que parecesse menos visível para Naruto, que saía vestido com uma camisa laranja abotoada e calça social preta, com os sapatos à mão. Tio, por que há um rasgo no tecido do tempo no meio da minha sala de estar? Shirou perguntou. Primeiro, isso não é um meio da sua sala de estar. Segundo, isso não é um rasgo no tecido do tempo. Eu estaria em apuros se fizesse isso de novo. Naruto explicou, lembrando-se da vez em que Merlin lhe deu um tapa na cabeça por fazer tal coisa. Então o que é? Shirou perguntou. É um armário instantâneo. Naruto respondeu sem rodeios quando Saber apareceu como uma camisa branca e saia azul, com sapatos na mão. Saber o chama de mármore da realidade, provavelmente pelo fato de ser uma dimensão de bolso. Não se preocupe, eu o fecharei imediatamente. Ele disse, pegando as chaves. Isso não vai destruir minha casa, vai? Perguntou Shirou. Shirou, o que você acha que eu sou? Um velho estrangeiro idiota? Naruto perguntou, fechando o armário e guardando as chaves. Shirou balançou a cabeça. De qualquer forma, preciso preparar um almoço para Taiga. Então, vou sair um pouco, disse ele. Shirou, acho que seria melhor se eu ficasse por perto. Preciso garantir sua segurança enquanto estiver fora, disse Saber. Naruto falou antes que Shirou pudesse objetar. Não discuta com ela, garoto. Saber é muito leal e se recusará a qualquer ordem que coloque sua segurança em risco, disse ele, fazendo a ruiva suspirar. Ele está certo, Shirou, não posso deixá-lo sozinho, correndo o risco de um ataque iminente, disse Saber, concordando. Sério? Ah, vamos lá, Saber, disse Shirou, virando-se rapidamente. Por favor, não destrua nada enquanto eu estiver fora, implorou. Eu não vou. Naruto argumentou, recusando-se a acreditar que seu próprio descendente não tinha fé nele. Naruto apenas observou o servo e o mestre saírem da casa. Não antes de Shirou manter os olhos nele enquanto ele se afastava lentamente. O que há de errado com esse garoto? Ele realmente não tem fé em mim? Perguntou Naruto quando, de repente, uma lâmpada se acendeu. Ele vai me culpar por isso, não é? Perguntou-se antes de procurar uma lâmpada reserva. Alguns minutos depois, a sala de estar foi imediatamente destruída quando Naruto finalmente consertou a lâmpada. Ele sorriu quando a luz acendeu, então, de repente, toda a fiação caiu do teto e se espatifou no chão.
Rosnando, ele rapidamente carregou sua energia, invocando uma runa. Reiniciar. Naruto gritou enquanto o quarto se recuperava imediatamente, incluindo a lâmpada. Bom, agora espero. A lâmpada simplesmente estourou nesse momento. Unidade de oficina, aquela sala onde Shirou pratica trace. Naruto entrou reclamando de uma lâmpada idiota enquanto olhava ao redor da oficina que encontrou. Juro que odeio ser o cara da manutenção. Talvez Shirou tenha uma que não exploda, disse para si mesmo enquanto vasculhava o local. Olhando ao redor, viu a bagunça e os sinais de pequenas explosões. Talvez Shirou fosse uma espécie de inventor. Embora esperasse que ele não estivesse criando suas próprias lâmpadas, porque Naruto não levaria a culpa por seus experimentos ruins. Olhando e movendo as coisas, encontrou uma espécie de círculo de vedação. Acho que foi assim que Shirou invocou o saber, disse a si mesmo, olhando atentamente para ele. Por algum motivo, aquilo lembrou dos círculos de transmutação. Embora, em vez de triângulos, fossem estrelas de 6 pontas. Os desenhos eram diferentes e os selos provavelmente eram usados para um propósito semelhante. Enquanto a transmutação criava e combinava, tudo que aquilo podia fazer era invocar. Ao colocar as mãos sobre o objeto, suas grades apareceram, examinando o conteúdo. Como ele estava certo, aquilo era para invocar, mas precisava de algum tipo de catalisador para realizar a invocação. Naruto parou de falar enquanto batia palmas. Ok, acho que foi assim que Fullmetal fez, disse ele antes de bater as mãos, criando faíscas de eletricidade ao redor do selo. Felizmente, ninguém estava por perto para ver o espetáculo de luzes que ocorreu quando um raio iluminou o céu e criou uma pequena explosão. De volta a Naruto, ele estava deitado de costas, agarrado ao toco que antes era seu braço esquerdo. Meu Deus! Meu braço! Perdi meu braço! Que dor! Naruto gritou enquanto o agarrava. Então, de repente, uma nota caiu em seu rosto. O quê? O que é isso? Dear Naruto, a trupe me disse que você estava experimentando alquimia como o Fullmetal. Você deveria saber que foi assim que ele perdeu os membros. Felizmente para você, você pode simplesmente fazer com que eles voltem a crescer com seu fator de cura depois de criar uma prótese temporária com seus poderes. Então, por favor, não tente alquimia novamente, senão eu invocarei a Olivier e direi a ela que você estava se exibindo como a Alex. Naruto começou a choramingar ao pensar que sua irmã mais velha o machucara. Nunca em sua vida ele fez nada que justificasse uma surra dela. Exceto aquela vez em que a desafiou como chefe da família Armstrong depois que seu pai foi derrotado. Foi um empate, para dizer o mínimo. Por algum motivo, Olivier estava orgulhoso de ter enfrentado ela em vez de ser um puxa-saco ou brilhante como Alex. Independentemente de querer invocar alguém, fique à vontade. Use algo como oferenda. Por exemplo, o rei Arthur, não o seu Arthur, foi invocado há 10 anos com sua bainha. Uma pedra de sua época também foi usada para invocar seu filho Mordred. Portanto, se você deseja invocar alguém, o Graal não deve negar, desde que você tenha um selo de comando. Houve um grupo que tentou uma guerra maior usando 14 mestres, então não seria tão ruim ter mais um mestre, mesmo que você se tornasse um servo. Sim, você é um servo agora, mas, conhecendo você, o Graal não pode contê-lo. Devido ao seu poder e origem, você se enquadra na categoria de estrangeiro. Ah, seu velho racista, xenófobo e tarado. Quando eu colocar as mãos em você, Naruto se interrompeu antes de terminar a ameaça. Espero que você tenha terminado seu discurso sobre eu ser um vampiro assustador ou algo assim. Espero que não cause mais problemas para o seu descendente. Além disso, há algo errado com o Graal e espero que você consiga impedir qualquer insanidade que aconteça. Só posso te dizer uma coisa. Muitos problemas virão e esta não será uma guerra do Graal normal. Então, com isso, deixo você fazer o que quiser. Atenciosamente, Kishurzel Reitschweinorg, homem vampiro assustador. PS. Shirou Emilia não é a única pessoa viva nesta linha do tempo ligada a você por sangue. Se você deseja procurá-la, então já sabe o que fazer.
Naruto ignorou a última mensagem, pois não queria arriscar usar sua intenção assassina amplificada pelos poderes de ambos os clãs. Essa era a única maneira de seus filhos o encontrarem quando se perdiam na floresta, e era mais fácil devido à sua proximidade. Tentar chamar Shirou sozinho poderia causar um terremoto, e a única maneira de o Ruivo perceber sua intenção celestial do clã das deusas seria se eles estivessem em um estado de medo, o que só pode ser feito com seus poderes do clã dos demônios. Suspirando, lembrou-se de que Zelresh lhe dera sinal verde para realizar a invocação. Ele não tolera nem concorda com a ideia de forçar o espírito de um pobre coitado. Talvez devesse tentar para entender melhor o que leva essas almas perdidas a lutar. Assim, criou sua prótese e vasculhou os bolsos em busca de itens aleatórios, apenas para encontrar mais chaves, tralhas seu presente. Olhando para as mãos, viu uma pequena garrafa de vidro com um símbolo revelando mãos entrelaçadas. Naruto apenas esfregou o polegar sobre o símbolo, lembrando-se de sua origem. E para você, meu marido, esta garrafa. Embora pareça vazia, desejo que você a encha com o que lhe agrada. Embora eu encha minha garrafa que encerra vidas. Eu lhe entrego isto como um símbolo do início de nossas vidas. Naruto sentiu uma lágrima cair ao se lembrar das palavras dela. Então, ele se deu conta. Esse catalisador poderia trazê-la de volta. Se sim, sua esposa também estaria presa na guerra? Pode parecer impossível, mas o velho disse que só funciona com um selo de comando e algum tipo de catalisador. Talvez valha a pena o risco. Semiramis, por favor, me perdoe, disse ele a si mesmo enquanto examinava o círculo da invocação mais uma vez. Host de Fat/0.0 Poucos minutos depois, Naruto criou o selo de invocação nos mínimos detalhes. Colocando cuidadosamente a garrafa de vidro no centro, ele recuou novamente. Tudo o que precisava agora era do selo. Graças a Shirou, ele poderia pelo menos recriar a fórmula e colocá-la em sua mão. Então, agarrando seu braço livre, ele forçou muita energia em sua grade para desenhar um selo de comando em sua mão. Rangendo os dentes de dor, ele sentiu as linhas queimando em sua mão, permanecendo impressas. Quando terminou, ele sentiu o calor contra a pele, como se estivesse sendo marcado como gado. Olhando para o selo, viu que tinha o formato de dragões em um círculo yin-yang. Era uma obra de arte incrível, mas não havia tempo para admirar aquele tipo de beleza. Em vez disso, concentrou seu mana na mão selada e a direcionou para o círculo da invocação, fazendo-a brilhar intensamente. Naruto concentrou-se apenas no conteúdo enquanto observava a garrafa tremer. Compreendendo bem, ativou ambas as linhagens e começou seu próprio cântico. Mesmo que amanhã é estéril de promessas, nada irá parar meu retorno. O círculo começou a tremer quando raios pretos e brancos começaram a atingir os céus. Com Shirou. Enquanto Shirou voltava para casa, ele explicava a Taiga que saber era amiga de Kiritsugu antes de sua morte. Depois, explicava que ela teria que ficar com ele por alguns dias. Além disso, lembrou-se de que Naruto estava com eles, então ele poderia partir ao mesmo tempo que saber, mas antes que pudesse mencionar seu ancestral loiro, notou relâmpagos no céu, tanto pretos quanto brancos, sobre onde ficava sua casa. Deixando correr, na esperança de que seu avô, ou o que quer que ele seja, não estivesse destruindo o seu lar. Shirou, espere! Saber gritou atrás dele. Não ouvi nada sobre tempestades na previsão, disse Sakura. Para começar, não estava chovendo. Taiga respondeu preocupada com o tempo e as ações de Shirou. De volta com Naruto, o loiro voltou à sua forma normal quando os raios cessaram. Naruto logo notou que a luz do círculo se apagou, mas não tinha certeza se havia sido bem sucedida. Havia uma grande quantidade de fumaça cobrindo a área, reduzindo sua visão. Tem alguém aí? Naruto gritou. Ninguém menos que eu, meu mestre, disse uma voz feminina. O ritual funcionou. Qual é o seu nome? Naruto perguntou ao servo. Assassino, ela respondeu. Isso é uma ocupação, não um nome, respondeu Naruto antes de perceber algo. Fiquem parados, preciso limpar a fumaça, disse ele.
Antes que a voz pudesse protestar, Naruto revelou suas asas e as fez bater rapidamente, criando uma rajada de vento que soprou a fumaça, revelando seu servo. Diante dele estava uma mulher pálida com orelhas pontudas, olhos verdes escuros, um vestido preto como a Mei e cabelos tão longos que tocavam o chão que ela pisava. O que Naruto notou foi sua beleza inigualável. Naruto, é você? Perguntou a mulher. Naruto não respondeu e correu até a mulher e a abraçou forte. Semiramis, meu amor, como senti sua falta. Naruto disse antes de beijar a lateral da cabeça dela. Naruto, você é ponto. Meu mestre? Ela perguntou confusa. Acho que sim, respondeu ele, soltando e revelando seu selo de comando. Você não acreditaria no que eu descobri desde ontem à noite. Tantos anos se passaram, a Síria é chamada apenas de norte do Iraque, há essa guerra do Graal e Semiramis levou um dedo aos lábios. Eu sei, Naruto, como servo, todas essas informações já me foram enviadas. Mas o que aconteceu com você? Você desapareceu depois do incidente, depois de tantos anos, nós o declaramos morto, perguntou Semiramis. Sobre isso, não me lembro muito, mas fiquei selado no pingente por sabe-se lá quanto tempo. Até que o sangue do meu parente me libertou, para encurtar a história, o vampiro assustador me disse que sou um servo chamado estrangeiro. Naruto explicou. Ok, isso explica onde você estava um pouco confuso sobre o que você é agora. Mas, você disse que um parente te libertou? Naruto assentiu. Achei que você tinha dito que sua família não poderia te seguir, disse Semiramis, apenas para receber um sorriso malicioso. Eu também posso formar uma família. Semiramis ainda estava confusa. Semi, ontem à noite eu descobri sobre o nosso descendente. Depois de refletir um pouco e perceber a conexão. Essa pessoa, Shirou Emiya, mestre de saber, é nosso neto distante, mas não tenho certeza se ele vem de Zeref ou Albedo, pois só posso presumir, me desculpe. Naruto disse enquanto olhava para baixo. Semiramis cobriu a boca ao perceber. Naruto, você está dizendo que meus filhos são... Seus olhos começaram a lacrimejar, pois ela já tinha uma resposta para essa pergunta. Semi, podemos lamentar a morte deles mais tarde, mas por enquanto eu deveria prepará-la quando Shirou chegar, tio, o que você fez? Shirou gritou. E ele está em casa, disse Naruto. Por que ele te chamou de tio? Perguntou Semiramis. Você conhece as regras da Guerra do Graal, querida, então eu precisava ficar incógnito e outras pessoas não conseguiriam processar o pensamento sobre nossa origem, explicou ele. Ok, ele está ciente da minha chegada? Ela perguntou. Eu meio que só estava tentando experimentar. Isso lhe rendeu um olhar furioso. Funcionou, não é? Claro que isso pode irritar o outro assassino, mas, para ser justo, talvez eu precise que você pareça menos real, disse Naruto, suspirando. Vou me vestir enquanto você cuida do nosso neto, não é? Perguntou Semiramis. Naruto rapidamente abriu o armário e saiu para dar uma olhada em Shirou. Com Shirou olhava ao redor, certificando-se de que nada havia sido destruído pela tempestade de raios. Ao olhar, viu uma lâmpada, mas aguardou, pois estava queimada. Parecia que seu parente estava tentando ajudar. Até aí, tudo bem Shirou, desde quando você tem parentes? Perguntou Taiga. Shirou parou de perceber que não havia explicado nada ao seu outro convidado loiro. Veja bem, Taiga, aparentemente eu tinha um parente que estava tentando me encontrar, mas não conseguiu ir ao Japão. Então, em vez disso, ele conheceu Kiritsugu por correspondência e eles conversaram. As cartas ficaram menos frequentes desde a morte dele, mas descobri que era porque ele estava se mudando para cá, explicou rapidamente, já tendo pensado em uma desculpa. Ah, não me lembro de Kiritsugu ou de você tê-lo mencionado. Taiga disse, sentindo-se desconfiada. Bem, eu nunca pensei em tocar no assunto porque pensei que ele não se importaria. Shirou mentiu. Então você deveria apresentá-lo a... Desculpe, Shirou, tive alguns problemas procurando uma lâmpada. Por favor, não fique bravo.
Naruto gritou, correndo com bandagens no braço onde estava sua prótese feita de escuridão. Naruto, aí está você. E por quê? Porque seu braço está enfaixado? Perguntou Shirou com preocupação na voz. Naruto olhou para a mão mumificada. Eu meio que me machuquei depois de cair em cima de algumas peças do seu depósito. Shirou, você precisa mesmo limpar esse lugar. Vocês, convidados, pelo amor de Deus. Ele disse, repreendendo o adolescente com a última parte. Ei, não me venha com essa. Não fui eu quem ficou imprudente. Argumentou Shirou. Bem, eu não teria me machucado se você limpasse de vez em quando. Não consegui nem encontrar uma lâmpada extra para substituir a quebrada. Naruto retrucou. Vocês dois podem parar de brigar. Vocês têm visitas. Saber falou, fazendo-os parecer envergonhados. Que rude da minha parte, eu sou Naruto Namikaze. Naruto disse ignorando seu discurso com Shirou. Sakura sorriu para o homem mais velho de aparência gentil. Sakura matou. Sou Taiga Fujimura. Disse Taiga com muito entusiasmo na voz. O que te traz ao Japão? Perguntou ela. Bem, desde que soube da morte de Kiritsugu, trabalhei para me mudar para cá para cuidar de Shirou, mas vejo que me atrasei alguns anos. Pelo menos isso não prejudicou o casamento com a senhora, explicou Naruto. Ah, você é casada? Perguntou Taiga com certa decepção interna. Ela podia ver o quão bonito o rapaz era. Ele parecia um pouco mais alto e aparentava ter a mesma idade que ela, mas, por algum motivo, sentia-se um pouco mais velho. Ah, bom, melhor sorte na próxima vez. E, ela tem hesitado em se mudar de país, mas está se acostumando. Naruto respondeu, esperando que eles acreditassem na história. Ah, isso me lembra, Shirou, acho que sua tia precisa de ajuda para se mudar. Saber, se você puder, poderíamos usar a ajuda, já que meu braço está mumificado. Ele riu, recebendo os acenos. Certo. Saber disse enquanto agarrava a mão de Shirou e seguia Naruto. Eles parecem legais, disse Sakura. Eu não me importaria de aprender mais sobre esse homem Namikaze, disse Taiga, imaginando quem ele realmente é. Com os três, ok, rapazes, talvez eu tenha convocado minha falecida esposa como serva, ele sussurrou. O quê? Ambos perguntaram. Eu não esperava que desse certo, então, o que você acha? Ela é um espírito heróico e eu contei tudo a ela. Naruto respondeu. Então ela vai ser minha tia? Shirou perguntou. Basicamente, isso e ela já está mudando, sabendo as regras de se esconder por causa da guerra. Naruto respondeu. Shirou, ela pode ser uma ameaça, sugeriu Saber. Saber, não vamos fazer isso aqui. Shirou alertou. De qualquer forma, com meu filho e minha filha mortos, você é praticamente tudo que nos resta. Não, de acordo com Zelresh, pensou Naruto, lembrando-se da carta. Saber não queria comprar nada, mas decidiu guardar suas opiniões para si mesma. Não queria discutir com seu mestre e teria que confiar em seu julgamento. Enquanto continuavam caminhando, avistaram o chão sendo destruído pelo raio e o que parecia ser um círculo de invocação. Shirou olhou impassível para Naruto, que desviou o olhar fingindo estar distraído. Afastando-se, o grupo viu a porta do armário. Para Shirou, ele ainda havia como uma ruptura no tecido da realidade. Algo sobre o qual ele continuaria a discutir quando questionado. Embora tenha guardado seus pensamentos, ele pôde ver Semiramis saindo com um vestido cinza conservador e saltos pretos baixos. Esposa do Naruto, eu presumo. Saber perguntou. Sim, e você deve ser Violet Evergarden, provocou Semiramis. Eu não sou Violet Evergarden. Por que todo mundo me pergunta isso? Perguntou Saber, agindo infantilmente por algum motivo, fazendo a rainha Asira rir. Então esse garoto deve ser Shirou, disse Semiramis. Shirou assentiu enquanto se aproximava de seu ancestral com um gesto de aperto de mão, apenas para Semiramis fazer um gesto de abraço. Ambos riram nervosamente enquanto Shirou tentava abraçá-lo, enquanto Semiramis tentava cumprimentá-lo. Então, por alguns minutos, foi apenas uma troca constrangedora, pois os dois estavam bastante nervosos com o contato físico. Eles estão bem.
Saber perguntou. Você teve tantos problemas com seus parentes? Naruto perguntou. Saber imediatamente teve alguns flashbacks dolorosos e estranhos sobre Mordred, Morgan e Guinevere. Problemas com mulheres, para ser mais específico, respondeu Saber. Ah, eu não sabia que você se movia assim, Saber. Acho que eu estava errado em presumir que você tinha sentimentos por Shirou. Naruto disse, sem ver o rubor de Saber. Por fim, Shirou e Semiramis se abraçaram, fazendo Saber e Naruto suspirarem de alívio. Deixa eu te dar uma boa olhada, disse Semiramis enquanto olhava para o garoto que tinha a mesma altura, ambos têm 1,67 m, não sei se os saltos contam, que ela. Acho que já faz muito tempo. Não sei dizer se você é parente de Ziref ou de Albedo, disse ela. Quem? Shirou perguntou nervosamente. Meu filho e minha filha, respondeu Semiramis. De qualquer forma, ouvi dizer que você recebeu visitas. É melhor não deixá-los esperando, disse ela. E, eles não teriam esperado tanto se vocês dois tivessem se abraçado da primeira vez, disse Naruto enquanto pegava a mão da esposa. Shirou suspirou enquanto tentava se sentir otimista com sua nova vida. Um dia, um estranho salva de escombros em chamas. Em outro dia, ele encontra um membro de sua família real, mesmo que seja de um passado distante. Vamos, Saber, disse Shirou enquanto pegava a mão de sua serva e a conduzia de volta para dentro. Sem notar que a espadachim loira corava com o gesto. Em outra parte da cidade de Fuyuki, enquanto os relâmpagos continuavam, ninguém notou o local da destruição da cidade, cerca de uma década antes. O mesmo lugar onde o Santo Graal se manifestou era o cenário de algo se movendo à distância. Onde antes havia escombros, agora havia terra limpa. Só naquele momento, o raio preto e branco o atingiu involuntariamente, cobrindo a área comana. Se houvesse alguma testemunha, veria uma mão saindo do chão. Em seguida, um pequeno corpo se desenterrando, revelando cabelos loiros e olhos vermelhos brilhantes. Ao sair, a pessoa olhou ao redor, encontrando-se em uma terra estrangeira que não entendia. Mas, por algum motivo, sentiram uma assinatura familiar. Era tudo o que conseguiam sentir e tudo o que desejavam. Então, uma busca começou. Continua, e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.